momento do batismo com o Espírito Santo, aquele momento onde realmente o poder de Deus desce ali em Atos capítulo 2, onde há o derramamento do poder do Espírito Santo, e a partir desse momento começa a desencadear um novo momento para o Evangelho, né? Novo momento para o Evangelho, porque Jesus havia deixado e dado um comando para os seus discípulos, para ficarem em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. E eles fizeram isso, mas não fizeram isso assim de uma forma, né, ali ó, com a perna para cima, deitado. Não, estavam orando, estavam há dias orando, há dias estavam buscando o Espírito Santo. E nós pregamos e nós falamos sobre isso na semana passada, dizendo que num dado momento, um determinado momento, né, aquele local foi tomado de uma forma especial, um vento diferente tomou aquele local, línguas repartidas como de fogo foram evidenciadas, né? Todos ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. A promessa se cumpriu, amém? A promessa se cumpriu. E aí Deus começa a trabalhar de uma forma muito grandiosa, muito poderosa, através dos discípulos. Imediatamente nós vemos que exatamente após a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, o verso 14, vai falar sobre o discurso de Pedro. Pedro agora, ele vai tomar, né, as rédeas, vamos dizer assim, ele vai ter uma relevância muito grande em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, na liderança da igreja primitiva, mas um Pedro absolutamente diferente de antes. Então, exatamente nesse ponto, antes de falar exatamente sobre a questão aqui, que é o ponto principal, que é Atos 2, verso 14 em diante, quando Pedro é tomado, né, foi tomado pelo Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, e agora ele vai pregar, ele vai dar início a esse ministério efetivamente aí, apostólico, um Pedro totalmente diferente. Mas para falar desse Pedro diferente, eu quero mostrar, faz necessário a gente mostrar um pouco da história, não dá para falar sobre tudo, mas um pouco da história desse Pedro antes e comparar com esse Pedro que já a gente vai falar aqui, fazer a leitura do texto. Vamos nos ter aqui como base, né, comparativa, alguns momentos da vida de Pedro para a gente analisar. Veja comigo, por gentileza, Mateus capítulo 26, verso 58. Mateus 26. Aqui a gente vê que Jesus, ele foi preso, né? Jesus é preso, Mateus 26. Tem a traição, né? Ele no Getsêmani, verso 47 do capítulo 26, Jesus é preso. E aí, queridos, lá mais à frente, o verso 57 diz o seguinte: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Olha o 58. E Pedro o seguiu de que forma?
De que forma? De longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Amém? Então, a gente pensa aí um momento na vida de Pedro, o qual Jesus foi preso, mas a gente percebe um Pedro agindo de que forma? Pedro assistindo Jesus de longe. De longe. E é muito ruim, queridos, quando nós estamos de longe. É muito ruim quando nós não estamos realmente inteiros em alguma coisa. É muito ruim quando não estamos mergulhados efetivamente. Quando não estamos entregues 100%. Posso ouvir um amém, queridos? Pedro de longe acompanhava, queria ver como é que ia terminar aquele negócio. Não acompanhe Jesus de longe. Amém, amados? Não acompanhe Jesus de longe. A gente vê aqui quando o negócio ficou estreito, Pedro de longe observava. Aí no verso 69, olha comigo, no verso 69 diz o que? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e aproximando-se dele uma criada, olha só, disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Apontando para Jesus, apontando para Pedro, você também conhece, você andava com ele. Olha lá, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Pode avançar. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Pela segunda vez, e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Estamos conhecendo um Pedro antes, conhecendo um Pedro quando o negócio estava difícil. Aí a gente chega, vamos avançando, e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. A forma de falar de um cristão é diferente, não é? Amém? Tem que ser. E a de Pedro já era diferente, né? E aí, a tua fala te denuncia, você é um deles. Aí pela terceira vez, e lembrou-se Pedro, não, volta um pouquinho. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Conheço. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém, amados? Chorou amargamente. Então a gente vê como Pedro reagiu diante daquela pressão. A gente vê como Pedro reagiu diante desse problema aí. Estamos conhecendo um pouquinho de Pedro antes da descida do Espírito Santo. E aí, a nossa Bíblia, a gente paginando, a gente vai se deparar, né, mais à frente com o suicídio de Judas, Jesus diante de Pilatos, a crucificação, né? Vamos para João capítulo 20 agora. João capítulo 20. João capítulo 20.
verso 1, João 20, verso 1, aqui Jesus ressuscitado diz: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Verso 2, correu, pois, e foi a Simão Pedro. Olha Pedro aí. Pedro foi um dos primeiros que soube que Jesus não estava mais ali. Ou seja, provavelmente, né, ele teria ressuscitado. Então ele foi um dos primeiros a saber que, né, ele não estava mais ali no sepulcro. Correu, foi a Simão Pedro e os outros a quem Jesus amava e disse: olha, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Ele foi um dos primeiros a ter a notícia, né, ali que Jesus não estava mais por ali. Amém? E verso 2, verso 3, pode avançar. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram verificar lá junto ao sepulcro. Muito bem. Mais à frente, no verso 19, Jesus vai efetivamente aparecer quando os discípulos estavam reunidos, estavam trancados, estavam com medo. O texto vai falar isso, vocês vão verificar que eles estavam com medo dos judeus, estavam reunidos ali sem saber muito o que fazer, né? Não tinham muita firmeza. Aí o que acontece? Verso 19, chegado pois à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, né, com medo dos judeus, olha aí, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Amém? Aí o verso 22, Jesus vai, né, manifestar o seu poder sobre ali os seus discípulos. Aqui é um divisor. Aqui é um momento que eu quero que você preste atenção, que exatamente esse é o momento fundamental, né? Esse é o momento fundamental. Nós estamos falando do poder de Deus, do poder do Espírito Santo do Senhor na vida do homem. E aqui a gente viu que Jesus havia morrido. Isso causa, né, nos seus discípulos aquele vazio. Os discípulos estavam, né, há tanto tempo andando e vivendo diariamente ali com Jesus, sendo influenciados, mas Jesus havia já preparado a vida deles, o coração deles, quanto a esse momento, que era necessário e importava mesmo que ele padecesse, que ele morresse. O próprio Pedro, vocês sabem disso, que tentou impedir que Jesus fosse à cruz, né? E ali Jesus repreende, né? Repreende ali, até usando cala a boca, Satanás, repreende, né? Porque havia necessidade dele passar por aquilo dali, pela cruz, de chegar à cruz, de se oferecer por nós, de ao terceiro dia ressuscitar. Amém, amados? E aí eles sentem esse vazio quando Jesus morre. Eles sabiam, tinham a promessa, né? Tinham a palavra que Jesus dizia que iria ressuscitar. No entanto, eles estavam temerosos, estavam com dúvida. E aí Jesus aparece às mulheres, aparece agora aos discípulos, como nós vemos, né? Aparece aos discípulos, e aí ele libera essa palavra aí, ó: recebei o Espírito. Recebei o Espírito de Deus, recebei o Espírito Santo. Esse é um momento muito especial.
Porque Jesus mesmo disse: olha, eu vou para o Pai e eu não deixarei vocês órfãos, enviarei outro Consolador, e o Consolador é a pessoa do Espírito Santo. Amém, amados? É a pessoa do Espírito Santo. Mas, queridos, é impressionante que mesmo com, as promessas, a fala, né? Ali a liberação, no entanto, a gente vê que no capítulo 21, abre para mim, no capítulo 21, verso 1, diz o quê? Olha só, mesmo depois de Jesus ter aparecido, soprado sobre eles para eles receberem o Espírito Santo, mas aí, olha só, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, pode seguir. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Ou seja, o que Pedro fez, queridos? Mesmo depois ali, né, de ter visto a crucificação, mesmo depois, né, dele ter sido repreendido por aquelas situações ali, que ele negou Jesus, que ele estava de longe, mesmo depois até mesmo de receber ali de Jesus a constatação que ele havia ressuscitado, de receber o sopro do Espírito Santo, mas mesmo assim ele decidiu voltar à prática lá de trás. Ele era um pescador e ele simplesmente voltou a pescar. E a gente sabe que lá no início ele foi chamado para quê? Para ser pescador de homens, não mais pescador de peixes. Amém, amados? Ou seja, ele voltou às práticas, né, lá de trás. E há uma inclinação, queridos, natural do ser humano a voltar a ser o que era, a voltar quando a pessoa está fraca, está frágil, né? Não está firmada realmente, ela volta às práticas lá do passado. Foi o que aconteceu com Pedro. Amém? Foi o que aconteceu com Pedro. Então era necessário, queridos, algo mais forte ainda. Era necessário uma experiência maior ainda na vida de Pedro. Era necessário algo especial. Ele volta para pescar. Mas aí nós chegamos sim a Atos capítulo 2. Chegamos a Atos capítulo 2, que pregamos semana passada. Em Atos capítulo 2, a promessa do Senhor Jesus realmente vai se cumprir. Eles estavam ali orando, buscando ao Senhor, buscando, porque o Senhor havia dito: fiquem em Jerusalém, não saiam falando, não saiam pregando, não saiam fazendo nada, até que vocês sejam realmente o quê? Cheios do Espírito Santo. Amém? Não apenas receber o Espírito Santo, mas ser totalmente cheio. Há uma diferença, nós temos ministrado sobre isso. Quando você aceita Jesus, nesse momento o Espírito Santo entra em você. Quando você aceita Jesus, você passa a ser casa, morada da pessoa do Espírito Santo. Mas necessário é, querido, querida, que você busque mais do seu poder. Busque mais o enchimento
que você dê totalmente liberdade, que você mergulhe nesse poder, porque vazio, fraco, meu irmão, você não vai conseguir. As pressões são grandes, você tem que orar mais, tem que buscar mais. Ah, pastor, mas o Espírito Santo já está em mim. Está, sim, mas você precisa dar mais vazão, você precisa desejar, você precisa buscar, você precisa realmente ser cheio e transbordante do poder do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Quanto mais você buscar ao Senhor, mais o Senhor vai se revelar a você. Quanto mais você se doar ao Senhor, mais Ele vai se doar a você. Posso ouvir um amém, queridos? Então não basta apenas receber a Jesus, receber a pessoa do Espírito Santo, mas necessário é que você busque cada vez mais o enchimento e transborde do poder do Espírito Santo. Se a Bíblia usa o verbo encher, é porque há medidas. Amém? Há medidas. Então nós precisamos estar cada vez mais buscando. É um ato contínuo. Não é apenas um momento. Ah, eu já recebi e acabou. Eu já aceitei a Jesus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, ponto final. Não. Necessário é a manutenção, viver uma vida santa, reta, digna diante de Deus. Necessário é você buscar o poder do Espírito Santo, porque senão, por que Jesus teria dito para os seus discípulos ficarem em Jerusalém? Eles já o conheciam, já tinham aceitado a missão, o Espírito Santo já habitava dentro deles, o próprio Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito Santo. Amém, amados? Mas mesmo assim, Jesus não libera eles para pregarem, não libera eles para saírem fazendo a obra. Diz para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus, queridos. E aí o Espírito Santo vem sobre todos eles, e eles estavam realmente completos, tomados, transbordantes. Diz o capítulo 12, verso 4, todos foram cheios do Espírito. Todos foram cheios do Espírito. Diga glória a Deus, queridos. Aí sim podemos agora começar a ver algumas diferenças de Pedro antes e Pedro agora. Aí a gente vê que logo no verso seguinte, após a descida do Espírito Santo, Pedro toma a palavra. Olha comigo, verso 14, capítulo 2, verso 14 de Atos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz, estavam todos os discípulos lá, e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Aí Pedro vai, queridos, vai mostrar realmente o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, renovada, restaurada,
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, querido, querida, não tem medo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem a autoridade de Deus. Amém, amados? Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem medo de nada e de ninguém. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? E aí ele começa a fazer a defesa daquilo que estava acontecendo, porque estavam falando, né? Zombando, falando que estavam embriagados, coisa desse tipo. E Pedro toma a palavra e fala: olha, esses homens não estão embriagados, mas é a promessa que está se cumprindo. O que os profetas falaram, o que Jesus falou, está se cumprindo. O verso 22 diz: varões israelitas, escutai essas palavras a Jesus Nazareno. Está falando de Jesus, olha, Jesus Nazareno. Verso 24 diz: ao qual Deus o ressuscitou com ímpeto. Agora ele está falando de Jesus ressuscitado, amém? Aquele que antes, mesmo tendo aparecido a ele, né? Ele ainda estava meio instável, mas agora ele fala com autoridade. Por quê? Porque foi tomado, porque foi cheio do poder do Espírito Santo. Ele fala no verso 32, Deus o ressuscitou, aleluia. Deus ressuscitou Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, querido, querida, nós vemos um sinal tremendo da manifestação da glória de Deus na vida de Pedro, como ele estava cheio, como ele estava tomado pelo poder de Deus, como efetivamente ele era uma outra pessoa, uma autoridade diferenciada, uma unção diferenciada. Aqui no verso 37, abra para mim por gentileza, capítulo 2, verso 37 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, aquelas defesas, aquelas pregações de Pedro, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? O que a gente vai fazer agora da nossa vida? Olha o que a gente fez, a gente matou Jesus, a gente está tudo errado, o que faremos? Né? Olha o que Pedro fala com autoridade, com poder, diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então Pedro vem e traz uma palavra de peso, traz uma defesa robusta, com autoridade, com unção, com intrepidez e com profundidade, que toca no coração daqueles homens de tal maneira que eles sentem o peso, que eles sentem um impacto da glória e da presença do Senhor. Amém, amados? E perguntam: que é que nós faremos? Que a gente vai fazer agora, Pedro? Discípulos, que nós faremos da nossa vida? O que a gente faz? Pedro diz: se arrependam, tem solução, se arrependa. Querido, querida, sempre há solução, amém? Sempre há solução, e a solução é se arrepender, é se voltar para Deus, é se voltar para Jesus. Posso ouvir um amém, amados? Jesus prega essa palavra, Pedro prega essa palavra, prega esse Jesus ressurreto, cheio do poder do Espírito Santo sobre a vida dele, né? E aí o verso 41 vai apontar o seguinte: o resultado dessa tremenda palavra está aqui no verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000
almas. Diga glória a Deus, queridos. Que pregação foi essa que Pedro fez? Que mensagem foi essa, querido, querida, que Pedro pregou, que impactou de tal forma aqueles ouvintes, que quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas nas águas, receberam também o poder do Espírito Santo, com certeza, sobre a vida deles. Diga glória a Deus, queridos. Então a gente vê a mudança de um Pedro. Quem era Pedro antes e quem é um Pedro agora? Tomado, cheio do Espírito Santo. E a gente sabe, querido, querida, que a vida e o ministério de Pedro não para por aí. Pedro foi, fundamental para a igreja primitiva. Pedro foi fundamental para o estabelecimento ali do reino de Deus. Nós sabemos da importância de Pedro para a igreja primitiva, e ele vai ali como responsável, como grande líder da igreja primitiva, estabelecendo as igrejas, o seu apostolado. Tem as cartas de Pedro, e a gente tem, pela tradição, não há texto bíblico, que confirme isso, mas a tradição diz que ele teria morrido já com idade avançada e teria morrido crucificado, segundo a tradição, repito, crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: já que vocês vão me matar, e querem me crucificar, pelo menos me atendam, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Amém, amados? Então a gente vê, um Pedro absolutamente diferente, um Pedro dos evangelhos e um Pedro aqui de Atos dos Apóstolos, um Pedro das cartas, um outro Pedro. O que fez tanta diferença em Pedro, querido, querida? Foi exatamente o quê? Foi receber o Espírito Santo, foi receber o enchimento do Espírito Santo, foi receber o derramamento, jorrando o Espírito Santo na sua vida. Fez uma diferença muito grande. Por isso, querido, querida, eu quero te motivar a buscar esse poder, motivar a você a ser cheio desse poder, do poder do Espírito Santo, e que em nome de Jesus venha sobre a tua vida e que transforme a sua vida como transformou a vida do apóstolo Pedro, para a glória do Senhor.